Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar de um assunto que está chamando muita atenção aí, que é sobre a questão da quarentena, né? Se a gente deve seguir, se a gente não deve seguir. Existem aí alguns líderes religiosos que disseram que não vão seguir. E aí agora a gente vai pensar um pouco aqui sobre essa questão. O governo, ele mandou fazer quarentena, né, para que a gente evite aí contágio. E tem pessoas que estão dizendo que acham que isso não é necessário. Tá certo que o contágio é mais para pessoas que têm risco, né? Ou seja, aquelas pessoas idosas, pessoas que já têm problemas respiratórios e tudo mais. Então aí tá uma controvérsia, né? Se tem que fazer a quarentena ou se não tem que fazer. Bom, como esse canal é um canal que fala de história, fala de política, fala de religião, fala de cristianismo, nós vamos se basear na Bíblia para saber se a gente tem ou não tem que cumprir uma quarentena, se a gente, qual o tipo de resguardo que a gente tem que ter nesse assunto, né? E aí a gente viu aí, por exemplo, alguns pastores, né? Tem um pastor aí muito famoso, né? Que ele diz que não vai cumprir a quarentena, que as pessoas da igreja dele vão continuar indo para os cultos e que elas podem ficar tranquilas que Deus não vai deixar elas pegarem o vírus durante um culto. E isso tem, né, chamado a atenção de muita gente, porque alguns consideram isso uma fé muito grande e outros consideram isso uma completa ignorância. Eu particularmente considero ignorância, porque como a gente vai ver aqui na própria Bíblia, existe sim o fato, existe princípios bíblicos que recomendam primeiro que a gente obedeça às autoridades, né, que a gente obedeça o governo, principalmente em questões que não atrapalham a nossa fé, e deixar de ir para a igreja não atrapalha a nossa fé. Se você é do tipo de cristão que acha que deixar de ir para a igreja, deixar de ir para o culto, deixar de frequentar um templo vai abalar a sua fé, então você precisa urgentemente rever os seus conceitos, né? O cristianismo primitivo não tinha uma igreja, né, para frequentar, e eles eram cristãos excelentes, eram cristãos inclusive que passavam por dificuldades bem maiores do que a nossa. Vendo que o cristianismo não foi proibido no mundo por causa desse contágio. O que foi proibido foi aglomerações. Então, ou seja, o governo não disse que você não pode exercer a sua fé. O governo só disse o seguinte: não faça aglomeração. E alguns aí querem desafiar isso. Então a gente vai para a Bíblia para saber o que ela fala sobre esse assunto. Eu estou aqui com uma Bíblia e nós vamos olhar aqui alguns princípios sobre quarentena, né? Sobre isolamento social, sobre a palavra que você preferir, sobre essa questão de contágio. Lá em Levítico, nos capítulos 13 e 14, ou seja, a lei de Moisés, Deus já estabelecia que algumas doenças contagiosas, as pessoas que tivessem essa doença, elas deveriam ficar isoladas. E ao ficar isoladas, essas pessoas ajudariam essa infecção não se espalhar. Então, ou seja, é um princípio bíblico, é um princípio já da lei de Moisés, ou seja, de judeus, né, de israelitas bem antigo, de milhares de anos atrás. E isso é até uma coisa interessante, porque se você for observar a história de outros povos, o povo israelita estava à frente do seu tempo no tratamento de doenças contagiosas. Justamente porque muitos povos, muitas nações, muitas civilizações demoraram muito para entender como é que as infecções funcionavam. E o povo de Israel já tinha essa ideia, já tinha esse princípio de quarentena, de isolamento social. Então você pode pegar a sua Bíblia, abrir lá no livro de Levítico, lá no comecinho da Bíblia, você vai ler os capítulos 13 e 14 e você vai ver lá os princípios, né, da quarentena, quais eram as doenças e tal. A verdade é, doença infecciosa era tratado dessa forma, entendeu? Obviamente não havia exames médicos, né, como a gente tem hoje, mas algumas doenças infecciosas eram visíveis. Então, para aquela doença não se espalhar, a pessoa ficava em quarentena. Às vezes, até objetos que ela tocava, objetos que ela usava, às vezes precisavam ser jogados fora ou precisavam ser bem lavados e tal. Então, havia realmente uma quarentena e as pessoas obedeciam. E o interessante é, isso era uma ordem de Deus, era uma ordem divina para obedecer à quarentena. Então, ou seja,
Quando um governo hoje diz que há uma infecção, essa infecção pode se espalhar, mas que para que você evite essa infecção é preciso ficar em quarentena, o princípio está certo. A própria Bíblia já falava sobre isso. Agora vamos lá sobre a questão das autoridades. Se nós, como cristãos, temos ou não temos que obedecer às autoridades? Porque algumas pessoas acham que não, que o nosso rei é Jesus, né? O nosso rei é Deus, então nós temos que obedecer somente a ele. Se ele não disse nada, então a gente não tem que obedecer o homem, né? Mas não é bem isso que a Bíblia diz. A Bíblia ela dá princípios também sobre como a gente tem que se comportar com as autoridades. E um texto bem conhecido sobre esse assunto é Romanos capítulo 13. Se você quiser abrir aí também, vou abrir aqui Romanos 13 para que você veja o que a Bíblia fala sobre o assunto, né, sobre o tema de obedecer às autoridades. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1 já diz assim, ó: todos, ou seja, todos mesmo, estejam sujeitos às autoridades superiores, pois não há autoridade sem a permissão de Deus. As autoridades existentes foram colocadas por Deus em suas posições relativas. Portanto, quem toma posição contra a autoridade, toma posição contra a ordem estabelecida por Deus. Os que tomam posição contra ela trarão condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não são temidos por aqueles que praticam boas ações, mas por aqueles que praticam más ações. Você quer ficar livre do medo da autoridade? Faça sempre o bem e receberá louvor dela, pois ela é serva de Deus para você, para o seu bem. Mas se você faz o que é mal, tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Ela está a serviço de Deus para executar vingança e expressar ira contra quem pratica o que é mal. Então, ou seja, resumindo, você pode não concordar com o seu presidente, com o presidente do seu país, mas ele está ali porque Deus permitiu, ok? Deus permitiu que ele estivesse ali. As autoridades mundiais também é a mesma coisa. Deus permitiu que essa autoridade estivesse ali. E eu, inclusive, entendo que cada autoridade reflete o seu povo, né? Quando você tem uma sociedade corrupta, inclusive eu tenho até um vídeo que eu já falei sobre isso aqui, um vídeo bem antigo, se você quiser dar uma olhada aí. A autoridade reflete muito o seu povo. Quando o povo é mau, você tem um governante mau. Quando o povo é bom, você tem um bom governante. Porque, afinal de contas, se a maioria das pessoas são boas, elas elegem ou elas refletem aquilo que o governante é. Não tem como uma sociedade corrupta, uma sociedade suja e imoral, eleger ou aceitar como governante alguém que seja o contrário disso. Então, ou seja, se a autoridade está ali, foi permitido por Deus. Se a autoridade deu uma ordem, você tem que obedecer. Principalmente, nós que somos cristãos, temos que entender o seguinte: se a ordem do governo foi dada, nós temos que obedecer, principalmente se ela não vai de encontro aos princípios bíblicos ou a lei de Deus. A lei de Deus, nós temos que obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Mas aí é aquela coisa que eu já disse. Essa quarentena que nós estamos vivendo, ela foi colocada, né, em princípio, para que evite o contágio, né, para que o menor número de pessoas possíveis sejam contaminadas. Então, por isso a quarentena. Se o governo disse, evite aglomerações, fique na sua casa, né, não desobedeça. Tanto que as ordens são evitar aglomerações, ficar em casa e quando tiver que sair para fazer alguma coisa que seja realmente importante, vá fazer só o que for necessário. Entendeu? Tanto é que os comércios que estão abertos aí são os comércios principais, ou seja, mercado, padaria, farmácia, posto de gasolina, entendeu? Mas, por exemplo, salão de beleza, outras coisas que não são tão importantes, né, que não são tão prioritárias, essas coisas tiveram que fechar, porque aí evita aglomeração. Você vê que teatro, cinema, estádio de futebol, alguns campeonatos, né, foram cancelados justamente para obedecer essa ordem do governo. O governo em momento nenhum disse, o cristianismo está proibido, as igrejas estão proibidas.
Então, ou seja, se o seu pastor fica desafiando você a ir para a igreja, se a sua religião fica desafiando você a continuar como se nada estivesse acontecendo, ele está desobedecendo às autoridades e está desobedecendo a Deus. Então, ou seja, a Bíblia está falando sobre isso. Não está atrapalhando sua fé. Na sua casa, você não está impedido de ler a sua Bíblia, não está impedido de fazer a sua adoração, entendeu? Eu vejo isso até como um lado bom, porque você se reúne mais com a sua família. Você pode fazer algumas coisas que você não podia fazer no dia a dia por estar muito ocupado com os trabalhos. Então, ou seja, veja isso como um lado bom. E outra, já está comprovado, tanto biblicamente como cientificamente, que quarentena funciona. A quarentena funciona, principalmente para as pessoas que estão afetadas diretamente com a doença, com aquilo que contagia. Então tá aí, nós já vimos então que a quarentena é verdadeira, ela é eficaz, e vimos também que temos que obedecer às autoridades. A Bíblia ela também fala sobre o seguinte, lá em Provérbios capítulo 14, 16, vou abrir aqui para você ver, se você quiser abrir na sua Bíblia também. Lá em Provérbios capítulo 14, versículo 16. Olha só o que fala aqui. O sábio é cauteloso e se afasta do mal, mas o tolo é imprudente e autoconfiante. Então, ou seja, você é sábio, você foge do mal. Você está vendo o mal, você está vendo o perigo, você está vendo que aquilo ali é um risco para você, você vai se afastar daquilo, você vai correr daquilo, você vai evitar aquilo. Por quê? Porque você é sábio. Você tem o Espírito Santo, você tem Deus é o seu guia, né? Então, ou seja, tem como pessoas que têm aquele conhecimento sobre Deus, né? Sobre o universo, né? Sobre as obras de Deus. Ela ser uma pessoa que não tem sabedoria? Não tem como. Ela tem que ter sabedoria justamente porque o Espírito Santo guia ela. Agora, se você não é sábio, você é tolo, e é o que a Bíblia está dizendo, e você é imprudente, ou seja, você desobedece às leis, desobedece às regras, desobedece à quarentena, e é autoconfiante. Aí vem aquela autoconfiança, né, de alguns líderes religiosos de dizer, pode vir, que aqui você está livre, aqui não tem perigo nenhum. Isso é autoconfiança, isso é coisa de tolo, ok? Não caia nessa. E também tem Provérbios 27, 12. E esse aqui é muito interessante, o verso é bem parecido, mas é bom para você também refletir o que a Bíblia fala sobre isso. Provérbios capítulo 27, versículo 12. A pessoa prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências. Eu até falei aqui num outro vídeo. Você está indo lá para sua igreja, você está obedecendo aí as instruções erradas do seu pastor, indo para o culto, participando de aglomeração lá na igreja e tal. Se você pegar essa doença, a culpa não é de Deus, a culpa não é do governo, a culpa é sua e do seu líder. Entendeu? Então, ou seja, você vai sofrer as consequências. Eu torço para que você sobreviva. Mas se você morrer, se acontecer alguma coisa, a culpa é sua, não é de mais ninguém. Você sabia que não deveria fazer a coisa e fez. Entendeu? Então aí você vai sofrer as consequências do seu ato. Seja sábio, seja inteligente. Não seja como os tolos que vê o mal acontecendo e fica ali como se nada tivesse acontecendo. Ok? Quando eu até vi essa frase numa rede social, que o próprio Satanás falou para Jesus. Satanás virou para Jesus, subiu lá no templo e falou, não, você não é Jesus? Você não é o Filho de Deus? Então não tem problema você pular daqui. Pula daqui desse templo aqui, porque Deus vai mandar anjos para te proteger, não tem perigo nenhum. Mas o que Jesus respondeu? Ele falou, não vou tentar a Deus, porque eu não devo tentar a Deus. Ou seja, se há uma regra, há um princípio que eu devo seguir para me proteger, eu vou seguir esse princípio. Ele não está atrapalhando a minha fé, ele não está atrapalhando a minha adoração. O sol está entrando, está fazendo uma luz estranha aqui. Não vai atrapalhar a minha adoração. Então, ou seja, Jesus poderia ter pulado dali? Poderia, mas aí Jesus seria tolo. Porque Jesus provavelmente pularia dali e morreria, entendeu? Porque Deus, ele sabe que ele não tem a obrigação de ficar fazendo mágica. Ou seja, Jesus estava ali no templo, se de repente Jesus, por um descuido, tropeçasse, caísse,
e de repente caísse lá de cima, aí sim, aí é uma coisa, foi um acidente, entendeu? Mas Jesus diz assim, não, eu estou protegido, nada pode me atingir, então eu vou pular, e pulasse, Deus ia falar, não, isso aí já se perdeu porque esse não é o certo, isso não é, uma pessoa sábia não age desse jeito, uma pessoa sábia não está vendo o perigo e fica se arriscando à toa. O sábio, ele se protege, ok? Então, ou seja, quando o seu líder religioso diz para você enfrentar esse problema como se nada tivesse acontecendo e você se atirar a isso, ele está falando, na verdade, como Satanás falou para Jesus, entendeu? O sábio, ele se protege, o tolo, ele vai em frente e sofre as consequências. Então, para finalizar esse vídeo, esse é o recado que eu tenho para você. Obedeça às autoridades, entendeu? Se você é do grupo de risco, fique em casa, não saia. Teve um pronunciamento do presidente, se eu não me engano, há 2 dias atrás, onde ele sugeria que as pessoas do grupo de risco permaneçam, né, isoladas e as pessoas que não são do grupo de risco possam voltar para os seus empregos, para, né, a sua vida normal. Porque, afinal de contas, o Estado não vai proteger a gente. O Estado não vai entregar aqui a comida que eu preciso, a roupa que eu preciso, o sustento que eu preciso, não vai chegar aqui pelo correio, né? O correio já não funciona quando a gente está fora de quarentena, imagina agora. Então, ou seja, o Estado não tem obrigação de sustentar a gente. Então, ou seja, se o Estado diz para você, volte a trabalhar, e você não é do grupo de risco, volte a trabalhar. Entendeu? Vamos produzir, porque depois dessa crise aí do vírus, pode vir uma crise econômica. Alguns países já estão sofrendo com isso. Já, se eu não me engano, mais de 48 milhões de pessoas no Brasil já estão afetadas, né? Os seus empregos, as suas economias já estão afetadas. Então, ou seja, a gente precisa voltar a trabalhar, a gente precisa voltar a produzir. O mundo não pode parar por causa disso. Enquanto a gente vive nesse sistema, enquanto a gente vive nesse mundo, a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, a gente precisa sustentar os nossos filhos. Então vamos pro trabalho. E vamos continuar mantendo a higiene, vamos continuar mantendo, né, o afastamento um pouco de pessoas, aquela coisa que falaram para a gente manter 1 metro de distância das pessoas. E também cuidar da nossa imunidade, né? Vamos nos alimentar direito, né? Vamos comer comida saudável, o mais saudável possível que você puder comer, coma. Faça exercícios físicos, entendeu? Durma bem, tente dormir tranquilamente, pelo menos 8 horas por noite, né? Evite estresse, porque isso ajuda muito a nossa imunidade, entendeu? Se alimentar bem, fazer exercícios, evitar estresse e dormir bem. Isso vai fazer com que a sua imunidade fique normal, não fique baixa. A chance de você pegar um vírus, uma bactéria, alguma coisa é menor, entendeu? E aí a gente vai sobrevivendo. Então esse é o recado que eu tenho para você. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo é útil para outras pessoas, compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu gostei, deixa um comentário, manda esse vídeo aí para as pessoas que você acha que deveriam ouvir essas coisas e é o resumo. Obedeça às autoridades, entendeu? Fique de quarentena se você é do grupo de risco. Se você pode ir trabalhar, vá trabalhar. Mantenha a sua imunidade. E vamos continuar, né? Aproveitando esse momento para a gente ler mais a Bíblia. Eu acredito, inclusive, que o temor de alguns pastores era perder o dízimo, né? Perder aquela ajuda financeira, né, que os fiéis dão. Mas eu acho que o principal medo também é que as pessoas fiquem em casa e comecem a ler Bíblia e comecem a entender quem realmente é Deus, quem realmente é Jesus, quem realmente é o Espírito Santo, o que Deus realmente quer da gente, o que nós realmente devemos fazer da nossa vida, como a gente realmente deve adorar a Deus. Ou seja, descobrir as verdades bíblicas que as igrejas, algumas religiões, não ensinam. Então, é isso. Deixa aí o seu gostei, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal.